agora resolver questões das provas antigas do Enem. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal, o Enem por Matheus Prado. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para que você fique a par das informações que correspondem ao Enem, né? Em primeiro, aqui, pessoal, nós vamos resolver uma questão que propõe duas situações envolvendo ondas, né? A primeira situação que ele propõe é que há um certo gotejamento e uma poça de água, né? E caem, por exemplo, 2 gotas a cada segundo, né? E essa pessoa que observa essa chuva mede a distância entre as cristas consecutivas e vê que essa distância é de 25 centímetros, né? Aí ele fala que depois de um certo tempo a chuva diminui e a goteira passa a ser uma única gota por segundo, né? E ele quer saber, pessoal, o que acontece, né, com a diminuição da chuva, o que acontece com as distâncias entre as cristas e a velocidade de propagação da onda. Bom, essa é uma questão relativamente simples, uma vez que você identifica, né, o que é cada termo da representação da velocidade de propagação de onda, né? Velocidade de propagação de onda é o produto entre o comprimento de onda e a frequência, né? A velocidade, pessoal, ela depende única e exclusivamente do meio. A frequência é um agente externo que dita, né? A frequência, pessoal, ela representa taxa de repetição. Quantas vezes um evento se repete por tempo, né? E quem dita essa repetição é um agente externo. O comprimento de onda é simplesmente uma relação entre a velocidade e a frequência. Aqui no texto nós podemos identificar a frequência e o comprimento de onda na primeira situação, em que o texto fala que caem 2 gotas a cada segundo, portanto é a repetição de 2 gotas a cada 1 segundo, né? Portanto, o texto está informando para a gente a frequência. E esse gotejar de 2 gotas por segundo produz uma distância entre cristas da onda de 25 centímetros, portanto, este é o comprimento de onda. Na segunda situação, pessoal, ele afirma que a chuva diminuiu, caindo 1 gota por segundo, portanto, a frequência de 2 gotas por segundo diminuiu para 1 gota por segundo, né? A frequência diminui. Olhando aqui na relação, pessoal, fundamental, nós podemos perceber que o comprimento de onda e a frequência, elas são inversamente proporcionais. Porém, eu só posso fazer essa relação quando a velocidade se mantém constante. Como aqui no texto, né, ele informa que continuou caindo na água, né, o meio não sofreu alteração, a velocidade da onda continua sendo constante, porque depende único e exclusivamente do meio, né? O quão difícil o meio ele influencia na ideia de quão difícil é da perturbação se propagar. Como o meio é o mesmo, a velocidade é a mesma, o que permite a gente ter essa relação de inversamente proporcional para o comprimento de onda e a frequência. Pois bem, como a frequência diminui, o comprimento de onda ele aumenta. Então aqui a velocidade se mantém constante e o comprimento de onda ele aumenta, porque há uma diminuição na frequência, né? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, maior que 25 centímetros e igual a 1 metro por segundo, né? Só gostaria de comentar uma coisinha, pessoal, que essa questão, né, o conceito que a gente utilizou para resolver essa questão, ele está perfeitamente correto e isso é suficiente para que você resolva a questão. Porém, essa onda, né, proposta pelo Enem, pessoal, ela tem um certo erro, né? Ele fala da frequência de 2 gotas a cada segundo, portanto 2 Hz, produzindo um comprimento de onda de 25 centímetros, né? Usando a relação fundamental, a gente percebe que há uma incoerência nos dados com o texto, né? Se eu tenho um comprimento de onda de 25 centímetros e uma frequência de 2 Hz, a gente teria uma velocidade de propagação de onda de 50 centímetros por segundo, ou então 0,5 metros por segundo. E o texto ele informa 1 metro por segundo, né? Portanto, essa onda proposta no texto, ela não está representando a equação fundamental. Porém, a gente pode se utilizar do conceito, né? O conceito é mais do que o suficiente para a gente resolver essa
questão, né, que a velocidade depende única e exclusivamente do meio, a frequência de um agente externo e o comprimento de onda, uma relação de proporção, né? Então, usando o conceito da questão do texto, a gente já chega na alternativa B, né? Obrigado, entre agora no nosso site www.guienem.org.br e adquira o material que está sendo utilizado.